Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Passando por aqui para nós apresentar a 8ª aula do curso O Reino de Deus e a salvação do homem dentro do contexto do Reino de Deus, sendo o Reino de Deus na Terra dentro da compreensão humana e a salvação dentro do contexto do Reino de Deus, estendida para a humanidade, tá? Desde já, eu quero agradecer a sua participação, você que já participou dos outros vídeos, já assistiram os outros vídeos, quero agradecer você por estar aqui acompanhando neste vídeo, agradecer você que faz parte da comunidade Demirap. Eu sou o pastor Pedro, criador da comunidade Demirap e administrador da comunidade. Quero agradecer você. E você que ainda não faz parte da comunidade Demirap, seja bem-vindo, tá? Nós estamos aqui de braços abertos para receber você também. Na comunidade Demirap, nós temos o prazer de compartilhar conteúdos que tenham o mesmo propósito. Observação, conteúdos que tenham o mesmo propósito, ok? Não fique chateado comigo se às vezes compartilhar algo que não tem o mesmo propósito e a gente não compartilhar, tá bom? Porque esta comunidade foi criada com um objetivo específico e nós não vamos misturar, beleza? Que Deus em Cristo abençoe você. Quero aproveitar essa oportunidade logo de início, pedir que você compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas fazendo o ID de Cristo, porque aonde esse vídeo chegar, nós vamos estar levando a mensagem, a palavra do Evangelho de Jesus a mais vidas, a mais pessoas. E o propósito da comunidade Demirap é resgatar almas através da internet. E pedir para você também compartilhar e também se inscrever no canal do YouTube. Porque no canal do YouTube, você compartilhando, você vai estar ajudando também a comunidade Demirap a divulgar o conteúdo que é criado por aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos iniciar. Na aula passada nós falamos a respeito a extensão do reino de Deus até a terra, né? A apresentação, a extensão do reino de Deus até a terra através dos ensinamentos de Cristo, já aqui na terra, pregando o seu evangelho desde o seu batismo, seu início de ministério. E dentro desse contexto, nós deixamos uma parte da aula deste assunto para esta aula, para não ficar muito extensivo, ok? Na aula passada nós vimos já essa configuração a respeito do governo de Deus, ou governo no geral, apresentado por uma pirâmide, onde o governo fica no topo e o povo, digamos assim, fica na base, né? Nós falamos também a respeito dessa linha que representa a visão, onisciência de Deus, onde a visão de Deus é atemporal, está presente em todo o tempo, no princípio e no fim. Nós representamos também essa linha azul, representando a eternidade. Esses dois círculos aqui representam o paraíso, está nas pontas porque é um só, a linha representa um só, a questão de tempo. E aqui abaixo da eternidade, Adão estava aqui dentro do paraíso. Aí ele foi convidado a sair do paraíso, nele sair para fora, então criou-se uma linha imaginária, e essa linha eu coloco o nome de pecado adâmico. A decadência do homem, né? Nós podemos fazer o pecado original, então aqui é o pecado adâmico. E abaixo do pecado adâmico tem essa linha que eu coloco como representação do pecado secular. Adão pecou, o seu pecado estendeu a toda a humanidade, de acordo com Romanos 3:23, e o próprio Adão, no viver aqui na Terra, ele continuou vivendo e, na sua continuação de vida, ele cometeu pecados também, que todos nós somos passíveis, né? Sujeitos a pecar, e ele não é diferente, não, depois que caiu, não foi diferente. Então, cometendo pecado, iniciou-se então o pecado secular. Pecado cometido de forma individual, de século a século. Isso nós já aprendemos nas outras aulas. Vai lá nas outras aulas, se você não assistiu ainda, e assista com detalhes.
E na aula passada, a próxima passada, eu falei a respeito do governo apresentado na Terra através de Jesus Cristo. Só que eles estavam esperando o governo de Davi, que era no sistema piramidal, onde Deus está no topo e, digamos assim, a humanidade na base, isso se simbolizando o governo geral de Deus. Mas colocando na visão humana, onde Davi está no topo, onde os seus súditos estão na base, o povo está na base, então, digamos assim, que o povo da época estava esperando esse sistema de governo, esse molde de governo. Aí veio Jesus e apresentou esse sistema de governo. Ele pegou essa pirâmide e inverteu. Você vai entender aí que tem uma familiaridade com esse desenho. A estrela de Davi. É dessa forma que representa a estrela de Davi. Ou seja, Davi, ele estava num sistema de governo onde a pirâmide estava no seu formato normal. Aí Jesus veio, descendente de Davi, na mesma linhagem, né? Descendente de Davi, e só que implantou um reino com a pirâmide virada, um sistema de governo diferente que nós ensinamos na aula passada. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Aí Jesus estendeu a pirâmide de Jesus, digamos, o governo de Jesus, a apresentação do reino de Deus através do governo de Jesus. Ele atravessou, dentro da sua compreensão, a visão de Deus, a eternidade de Deus, e atravessou o pecado adâmico, abriu uma porta no pecado adâmico, e atravessou e alcançou nós que estávamos aqui no pecado secular. Alcançou nós. E aqui Jesus ele veio apresentar o reino que nós apresentamos na outra aula. E aqui vamos dar sequência à nossa aula. A parábola do semeador, Mateus 13, 1 a 9, a parábola do trigo de joio, está escrito trigo e o joio, Mateus 13, 24 a 46, e a parábola da rede lançada ao mar, Mateus 13, e 47, 53, Jesus ensinava o reino de Deus por meio de parábolas. E essas parábolas nós vamos analisar que o reino de Deus é aonde está o governo de Jesus. Quem está dentro do reino de Deus não significa que não vai se declinar, que não venha cometer pecados, porque eles estavam dentro daquele universo, onde eu falei logo no início, pecado adâmico, e foi chamado para fora. Quando Jesus veio para apresentar o reino de Deus, ele chamou, ele falou assim: quem quiser vir após mim, primeiro tem que querer, quem quiser, não é obrigado. Quem quiser vir após mim, segundo passo, negue-se a si mesmo. Você tem que querer, depois tem que negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Não adianta você entrar dentro do reino de Deus e você falar assim: aqui quem manda sou eu. Eu vou ficar com os meus pecados, eu vou ficar com os meus costumes, porque não vai fazer diferença. Deus é amor, né? Com aquela ladainha que nós estamos acostumados a ouvir por aí. Não. Negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Agora, o seu governo está nas mãos de Cristo. É Cristo que vai governar a sua vida. Você tem que se submeter a Cristo. O governo agora é de Cristo, porque eu estou no reino de Deus. E no reino de Deus tem um governante. E no governo de Deus estendido aqui na terra, o governo é Cristo. Ok? Entendeu? Amém. Mas não significa que nós não tenhamos domínio próprio. Não significa isso. Nós temos que ter domínio próprio. Só que agora nós temos um limite, que é essa pirâmide invertida. Esse limite é onde nós podemos ter o nosso domínio próprio, mas debaixo do governo de Cristo. Abaixo do governo de Cristo. Entendeu? Então foi ensinado por parábolas o reino de Deus. Se você assistir lá as parábolas, você vai prestar atenção e vai ver. A situação apresentada por meio das parábolas apresentada um processo de aplicação e de espera.
Você imaginou? Um processo de aplicação, de ensinamento. Isso é o contexto do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Digamos assim, o mesmo que foi aplicado lá no início, quando Jesus foi crucificado e estabeleceu o reino de Deus e foi consumado através da sua morte e ressurreição. Então, nós estamos dentro desse contexto. Esse contexto representa uma situação apresentada por meio de parábolas. Apresenta um processo de aplicação e de espera. Nós temos que aplicar isso na prática, o ensinamento de Cristo, e espera. Nós temos que esperar em Cristo, dentro do reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, permanecer até o fim. Permanecer até o fim, debaixo do governo de Cristo. Porque no momento que eu assumo o governo e deixo o governo de Cristo de lado, então eu não estou aplicando e não estou esperando, ok? E esse processo está compreendido dentro do contexto do reino de Deus. Não está fora do reino de Deus, está dentro do reino de Deus. Entendeu? Então o processo de salvação é dentro do reino de Deus. Aqui eu coloco a diferença entre a salvação e o reino de Deus. Nem sempre quem está dentro do reino de Deus significa que está salvo. Ele precisa permanecer. Está dentro do reino de Deus aqueles que saíram de dentro do universo do pecado adâmico, que estava debaixo da linha do pecado adâmico. Saíram, nós sabemos que a palavra igreja significa eclésias. Eclésias é o mesmo que saídos, chamados para fora. Jesus, quando ele veio implantar o seu reino na terra, então ele chamou aqueles que estavam dentro desse universo do pecado adâmico, chamou para fora. Por isso que se chama eclésias, se chama igreja. Aí Jesus implantou a igreja dessa forma, resgatando os que estavam predestinados à morte através do pecado adâmico, e chamou, olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas você precisa sair dentro desse universo do pecado adâmico e vir para o reino de Deus. Vir para o reino de Deus significa submeter à vontade de Cristo, ou estar debaixo, da vontade de Cristo, ok? Esse processo é um processo comprometido no contexto do reino de Deus. Para concluir essa linha de raciocínio, podemos dizer que o reino de Deus é uma estrutura basilar, conceitos pré-estabelecidos por Deus, onde Jesus Cristo é a porta. Então, dentro dessa estrutura, reino de Deus é o mesmo que porta, é o mesmo que espera, é o mesmo que aprendizado, é o mesmo que seguir Jesus, submeter às doutrinas, empregadas por Jesus através do seu evangelho, ok? A estrutura basilar do reino de Deus é ensinada por Jesus Cristo. Nascer de novo é uma base. Nascer de novo, eu acredito que é o princípio de tudo, quando nós aceitamos Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagina, que não nascer de novo pode nem ver o reino de Deus. Porque você não nasceu de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa negar a si mesmo. Lá no início, quando Jesus falou, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, Tomar a cruz, porque a cruz representava na época a maldição, e quando se trata dessa mensagem de Jesus, tomar a sua cruz, é porque todos nós, cada um de nós tinha uma cruz que simbolizava essa cruz estar debaixo da maldição do pecado adâmico. Então todos nós tínhamos uma cruz. E Jesus, você está condenado? Então, você vai tomar a sua cruz, você não vai pegar a cruz do seu vizinho, do seu irmão, do seu parente, não. Você vai pegar a sua cruz e vai me seguir. Entendeu? Então, dentro desse contexto, é o mesmo que nascer de novo. E para nós ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos quando foi, mesmo ele sendo mestre, doutor da lei, foi ter com Jesus e não entendeu essa palavra, porque Jesus falou com ele dentro desse formato de governo, pirâmide inversa. Espiritualmente falando, ele não entendeu, porque ele estava acostumado a empregar um conteúdo dentro da lei, dentro de um formato de governo onde a estrutura era representada
por uma pirâmide normal, ok? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Está escrito no Evangelho de João 3:3. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele fala da água e do Espírito. Quando fala da água, está simbolizando a sua morte e ressurreição através do batismo, né? Ou uma cerimônia em público, ou confessando em público, confessar com a boca, né? Com o coração crer para a justiça, né? E com a boca confessar para o perdão dos pecados. Então, aqui está representando nascer de novo, nascer da água. Primeiro ele tem que dizer, né, em público, confessar, externar que agora eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, eu me submeto ao seu governo, ao seu domínio dentro da estrutura do seu reino. Significa isso. E Espírito é o mesmo que ele falou para a mulher samaritana. Quando ele estava à beira do poço, pediu água para a mulher samaritana, ela ficou pasma, porque os judeus não falavam com os samaritanos na época, e Jesus falou com ela. E na conversa ali, Jesus falando com ela, Jesus falou a respeito, se ela tomasse da água que ele tinha para dar, não cessaria mais, né, de dar aquela água, mas jorraria para a vida eterna, né? E ela perguntou para ele: mas vejo que és profeta. Nossos pais dizem que nós temos que adorar neste monte. E os judeus, né, dizem que temos que adorar lá em Jerusalém, no templo. E você, o que nos diz? Jesus disse assim: virá um dia, esse dia chegou, e estava dizendo, né? Chegou o reino de Deus e eu sou o governo aqui desse reino de Deus aqui na terra. Então, é chegado o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não por causa da lei, não por causa de uma estrutura dentro de uma percepção humana, né? Uma concepção e percepção puramente humana, mas sim uma visão espiritual, de acordo, eu coloquei aqui dessa pirâmide inversa, ok? Então aí é espiritual. Assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então eu tenho que adorar o Pai em espírito. Não importa onde eu esteja, eu tenho que ser verdadeiro, né, em espírito, de forma genuína. Porque Deus nos concedeu o Espírito, né? E o Espírito que está em nós comunica com o Espírito Santo. Amém? É por isso que nós temos que nascer da água e do Espírito. Amém? Ainda continuando nascer de novo, quando nós nascemos de novo, nós temos os frutos que representam os frutos do Espírito Santo. Vamos lá. Os frutos do Espírito Santo são virtudes de que se desenvolve com a ajuda do Espírito Santo e que são os pilares fundamentais do reino de Deus. Olha só, se você está dentro do contexto do reino de Deus, você está sendo forjado para frutificar. E os frutos tem que ser o fruto do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são os pilares fundamentais do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Quando Jesus apresenta isso aqui, né, não era compreendido na época da forma que eu expliquei aqui. Fico por aqui, mais um vídeo, né, mais uma aula. Quero agradecer você que nos assistiu até aqui. Para que não se alongue muito, não fique muito longo o vídeo, para melhor até de nós assimilarmos, para quem está acompanhando, está assistindo os vídeos, para ficar melhor para a memorização, para aprender. Então esses vídeos projetados de uma forma mais curta, fica melhor para nós aprendermos. Eu quero aqui agradecer você que nos assistiu até aqui, agradecer você que faz parte da comunidade Demirap, e você que não faz parte da comunidade, venha,
venha somar conosco. O projeto da comunidade Demirap, o propósito principal é ganhar almas para o reino de Deus através da internet. E você divulgando, compartilhando esse vídeo, você vai estar fazendo o ID de Jesus Cristo, né? Fazendo com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, ao conhecimento de mais vidas. E também eu peço que você se inscreva no canal do YouTube para nos ajudar a comunidade Demirap a levar o nosso conteúdo a mais famílias, a mais vidas neste mundo do meu Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, hoje, amanhã e sempre. Um abraço da comunidade Demirap e até a próxima aula. Amém?